Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a nossa liturgia do 14º domingo, depois da festa de Pentecostes. Como nós mencionamos, inicialmente, reverendo diácono, vererandas religiosas, também os que nos assistem de casa, como nós mencionamos inicialmente, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo na liturgia de hoje, nos exorta, nos aconselha a vivermos e buscarmos uma grande pureza na nossa vida. Pureza na nossa intenção, pureza nas nossas ações, retidão na nossa vida, nas nossas ações. De maneira muito firme e muito segura, o apóstolo nos diz que nós devemos andar guiados pelo Espírito e não guiados pela carne. Nós ouvimos o nosso bispo aqui no dia 22, falando sobre isso, que as fontes para nós de tentação, o demônio, o mundo e a nossa própria carne, a nossa própria natureza. O demônio vai sugerir para nós o mal, o pecado, as tentações, uma propaganda enganosa para que nós caiamos no pecado. O mundo vai tentar também nos atrair para nos afastar de Deus. E atrai muitas vezes a nossa natureza decaída pelo pecado original e somos atraídos pelos prazeres apresentados pelo mundo. E a nossa própria natureza, inclinada ao mal como consequência do pecado original. E por isso que ao cristão é sempre lembrado que nós estamos num combate, numa luta, como um soldado numa guerra. E precisamos utilizar das armas para a nossa defesa e para nós também atacarmos, vencermos o mal, a tentação, para nós podermos perseverar. Mas o apóstolo São Paulo, na carta hoje aos Gálatas, de maneira muito clara, apresentam os frutos da carne e do Espírito. E nos apresenta para que nós possamos usar como exame da nossa consciência. Porque a todo momento, em paralelo com o evangelho de hoje, quando nosso Senhor nos diz que não podemos servir a dois senhores, precisamos fazer uma escolha. E Ele nos diz quais são as obras da carne, algumas que Ele enumera para nós. A desonestidade, a impureza, a luxúria, idolatria, inimizades, rixas, rivalidades, exaltações, conflitos, discórdias, invejas, homicídios, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. E de maneira muito clara diz, aqueles que vivem nesses pecados, e não se arrependem, não se convertem, não terão a herança no céu, não receberão o céu. Mas ele apresenta também o caminho da virtude. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Caridade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, lealdade, doçura, temperança e a castidade. E por isso precisamos sempre, que a igreja nos exorta, a examinar a nossa consciência. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Quais são os caminhos que nós estamos trilhando na nossa vida? Não só nas coisas mais graves, mas também nas coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes vão minando em nós o amor de Deus, fazendo diminuir em nós o amor de Deus, separando muitas vezes a nós, o nosso próximo. Nós quantas vezes nos deixamos levar pelo orgulho que cega a nós e não conseguimos ver muitas vezes a verdade evidente diante de nós? Queremos somente a nossa vontade, aquilo que mais nos agrada, aquilo que é a minha vontade? E muitas vezes ficamos fechados, cegos pelo orgulho, e que é a origem e fonte de todos os pecados. Com esse mesmo pensamento,
nosso Senhor vem nos dizer no Evangelho: meus irmãos, não podemos servir a dois senhores. Vamos agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Agradar esse segundo e desagradar o primeiro. Não podeis servir a dois senhores. A todo momento na nossa vida nós somos colocados nesse momento de decisão, fazermos escolhas. Deus nosso Senhor nos deu esse precioso dom da liberdade para nós escolhermos pelo bem, escolhermos para o bem, escolhermos o bem, escolhermos a virtude, escolhermos aquilo que mais agrada a nosso Senhor, aquilo que é o caminho mais perfeito, para que assim possamos merecer, nos tornar merecedores da recompensa eterna. A liberdade não é propriamente para nós fazermos uma escolha. Eu vou escolher entre o bem e o mal. Nosso Senhor nos concedeu esse dom precioso para nós fazermos a escolha do bem. Usamos mal da nossa liberdade e muitas vezes escolhemos o erro, escolhemos o pecado. Preferimos ou agradar ao mundo, ou ceder às tentações do demônio, ou muitas vezes buscar aquilo que satisfaz a nossa natureza, contrário ao amor de Deus, contrário à vontade de Deus. Ou muitas vezes queremos conciliar uma vida mais ou menos, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de Deus, um pouco do demônio, um pouco de Deus, um pouco da nossa natureza, da nossa carne. E não é o caminho da salvação. Popularmente, um ditado que se diz de maneira popular: muitos querem acender uma vela para Deus e para o diabo. E nosso Senhor sempre exige de nós uma decisão: servirmos a nosso Senhor por inteiro, de todo o nosso coração. É a regra do amor que nosso Senhor nos disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Nosso Senhor compreende o momento da nossa fragilidade, se dispõe a perdoar a um coração humilde e sinceramente arrependido dos seus pecados. Mas a nossa decisão é sempre pela busca do bem, pela busca da virtude. E vale a pena nós servirmos a Deus. Vale a pena nós queremos trilhar esse caminho de servir ao Senhor, de viver a nossa fé. Vale a pena o nosso esforço com a graça de Deus para nós nos guardarmos na sua graça, na sua amizade. O Papa Bento XVI, que é uma frase tão bonita, tão significativa, que ele nos dizia o seguinte: não tenhamos medo de Deus. Deus não tira nada de nós. Deus nos concede tudo e nos concede em abundância. Não termos medo, não termos vergonha, não termos respeito humano de nos darmos um pouco mais a Deus, de darmos um passo mais generoso para com o Senhor, de dedicarmos um tempo maior à oração, de um esforço a mais para nós praticarmos a virtude e fugirmos do mal. Um pouco mais de seriedade ao examinarmos a nossa consciência para podermos identificar os nossos pecados. É certo que não falta para ninguém a graça de Deus. Não falta para ninguém as luzes do Divino Espírito Santo. É sempre os limites que muitas vezes nós colocamos à ação de Deus. Colocamos um obstáculo à ação de Deus com a nossa vontade. Tem uma historinha muito simples, eu costumo repetir muito essa historinha para as crianças, mas que expressa, embora simples, mas expressa isso. O quanto da parte de Deus não falta nada, mas Deus espera sempre a nossa resposta, para nós praticarmos a virtude, vivermos a sua graça, na sua amizade. E a história é muito simples. Conta-se que havia num local lá no interior um homem muito sábio. Todo mundo conhecia aquele senhor, já idoso, de muita sabedoria. E um dia um garoto assim, um menino, um jovem falou assim: eu vou lá desafiar aquele homem que é tão sábio assim. E foi lá conversar com ele. Ele estava assim com as mãos para trás e perguntou assim: eu sou que é o homem mais sábio aqui da região, todo mundo fala isso, né? Eu sou o homem mais sábio, que responde tudo, sabe todas as coisas. E aquele homem com muita serenidade disse assim: as pessoas dizem aí que eu sou sábio. Aí ele falou assim: tá bom, então o senhor é um homem tão sábio,
sabe tudo. O que eu tenho escondido aqui na minha mão atrás aqui? E estava com as mãos para trás. O homem olhou para ele pelos trajes, o perfil do menino do interior, né, e falou assim, ó, pelo seu, né, perfil, pelo seu estilo, né, garotos como você, né, na roça gostam de pegar passarinho, né, ou seja, né, você deve estar com um passarinho aí na sua mão. Aí o homem adivinhou, ele estava com um passarinho na mão dele. Ia pagar no ninho, passou, as crianças da roça brincavam com isso. Ele falou, ficou meio constrangido, mas é de fato. Mas agora o senhor me responde o seguinte, ele está vivo ou ele está morto? De fato, estou com um passarinho na minha mão, mas ele está vivo ou ele está morto? Para o menino, era uma situação cômoda, né? Se o homem falasse que ele está vivo, ele apertasse assim o pescoço, assim, apresentaria o passarinho morto, né? Se falasse que está morto, ele soltava o passarinho, só errou. A resposta sábia daquele homem, se ele está vivo ou se ele está morto, depende de você. De fato, era um homem sábio. A virtude ou o pecado, da parte de Deus, não falta nada, não falta graça. Obviamente que a parte maior é de Deus, que nos ilumina, que fortalece a nossa vontade. Mas essa escolha da vida, da morte, do pecado, da virtude, do bem e do mal, não é uma decisão de Deus. Deus nos concede a graça, ilumina, fortalece para nós fazermos a escolha para o bem. Nos ampare e sempre nos sustenta com a sua graça. Mas o que falta é a nossa resposta, é a nossa correspondência. E é isso que o nosso Senhor nos alerta hoje no Evangelho. Não podeis servir a dois senhores. A quem nós queremos servir, a quem nós queremos agradar. A quem nós queremos dedicar a nossa vida. Iniciamos o nosso dia. A quem nós queremos oferecer o nosso dia? Ao terminarmos o nosso dia, a quem nós queremos agradecer o nosso dia? Porque nós conseguimos terminar e pedir as bênçãos para a noite. E quando nós colocamos essa direção, essa intenção, voltando àquilo que nós falamos antes da Santa Missa na oração, nós olhamos, por exemplo, para a oração muito mais do que só uma obrigação, porque eu tenho que começar o dia, porque eu tenho que rezar a oração da manhã, porque eu tenho que rezar a oração da noite. Mas a quem eu quero direcionar o meu dia? É a Deus? Então por que não começar o dia com a oração? A quem eu quero, pretendo agradecer o dia que eu terminei, estou terminando? É a Deus? Então por que não terminar o dia com a oração? A quem eu quero entregar a minha semana, agradecer a que passou e a que está iniciando? É ao Senhor. Preciso me unir sempre ao santo sacrifício da missa, da Santa Missa Dominical. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações. A quem eu quero direcionar, destinar a minha vida, as minhas decisões. Servir a Cristo é reinar. O introito da Santa Missa de hoje nos diz assim: ó Deus, que sois o nosso protetor, olhai a face do vosso Cristo, porque vale por 1000 um dia passado nos átrios da vossa casa. Vale muito para nós. É importante, é essencial para a nossa vida, para vivermos a vida de virtude, a vida da graça. Nós estamos aqui nesse momento na casa do Senhor. É importante, é necessário, muito proveitoso para nós. Temos todos os dias um encontro com a Virgem Maria no nosso momento de oração, na reza do nosso Santo Terço. É imprescindível, necessário para nós nos mantermos num caminho de vida, de virtude. Nos ajoelharmos no confessionário e pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados. Vale muito mais do que qualquer outra ação, para nós podermos trilhar um caminho de virtude, podermos buscar incessantemente o céu. Eu gostaria de concluir com a oração da colecta da missa de hoje, né? Rezou antes da primeira leitura, e assim diz a oração: dignai-vos, Senhor, conservar
misericordiosamente a vossa igreja. E porque sem vós a humana fraqueza desfalece, defendei-a com a vossa graça de todos os males e conduzi-a nos caminhos da salvação. Que Deus ilumine a nossa inteligência, que fortaleça a nossa vontade e que nós façamos a escolha pelo bem, pela virtude, para que um dia alcancemos o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.